contabilidade. Por que eu estou mencionando disso? Porque o patrimônio é maior do que a contabilidade. Perfeito? O patrimônio vai fazer parte da contabilidade, mas o intuito não é a contabilidade. O patrimônio, o bem que nós temos, ele tem um objetivo muito claro: trazer resultado. Tá certo? Benefício futuro. Para quem? Para o usuário, vocês mesmos, para quem trabalha com ente público, tá certo? E também para o munícipe, seja o que for. Então, esse é o objetivo. E a contabilidade somente tem que demonstrar esses números. Só que a contabilidade não é responsável pelo patrimônio. Ela reconhece contabilmente, mas não responde pelo patrimônio. São mundos distintos e até conflitantes. Vou voltar a frisar. A contabilidade não responde pelo patrimônio. Ela reconhece contabilmente os seus números, tá certo? Aquisições, baixas, depreciações, reavaliações, avaliações e reavaliações, meramente. Mas há, sim, um grupo que trabalha em cima disso e passa os números da contabilidade. E aqui nós temos que blindar a contabilidade, porque ela não pode responder por isso. Há um conflito de interesse, tá certo? Sistema informatizado, eu tenho que colocar a palavra informatizado, que permite o registro das transações econômicas e financeiras. Tudo isso a gente sempre soube. Mas o que chama a atenção é, refletindo em seu patrimônio, os resultados permitindo a avaliação de riscos e oportunidades. Palavra nova para nós, riscos. Patrimônio traz risco ou não? De que forma traz um risco o patrimônio? Vamos só pensar rapidamente como traz um risco. Eu estou dentro de um hospital, lá no seu município, dentro da clínica do município. Tá certo? O equipamento que eu sabia quantos anos ele tem, eu já tinha feito uma avaliação ou uma reavaliação, eu sabia o tempo de vida útil dele, quanto já tinha de decorrer, e eu não fiz nenhuma manutenção preventiva. Nenhuma, nem corretiva. Então o patrimônio pode trazer um grande risco. Vocês devem estar cientes, vocês devem lembrar, por que patrimônio também causa prejuízo em si. Vamos retornar sem nenhum viés político, muito importante, tá certo? Estávamos na Copa do Mundo, esqueça o 7-1, mas a Copa do Mundo e o Brasil estava fazendo suas construções. Minas Gerais, Belo Horizonte, um viaduto construído para a Copa do Mundo, vou dizer assim, ele veio abaixo. Tudo foi licitado, dentro do prazo, pago lá, e até hoje não se saiu o resultado ainda. Pessoas faleceram, morreram, o ente público pagou, tá certo? Não foi ressarcido, o processo continua andando, está fazendo boldas nesse sentido. O patrimônio é um risco. Tá certo? O patrimônio é um risco. A ausência do mesmo é um risco. A má manutenção dele é um risco, tá certo? A falta dele é um risco. E isso eu quero chamar a atenção de vocês. E a contabilidade só mostra em números, mas não a sua gestão. E não é a responsabilidade dela. Ainda, instrumento internacionalmente aceito como ferramenta que melhor representa a situação econômica, financeira e de uma entidade auxiliando as tomadas de decisões. E é aqui que eu quero que vocês se atenham. Tá certo? Tomadas de decisões. Por que situação econômica? Porque eu faço uma reavaliação do bem. Eu digo o valor dele atual, quanto ele está valendo. Faço sua depreciação, digo o seu estado de conservação, inclusive, mas eu tenho que refletir exatamente isso para uma tomada de decisão. Que tomada de decisão que eu tenho? Qual é a tomada? Não é controlar o patrimônio por controlar. Estou falando em gestionar. Que tomada de decisão que eu tenho quando controlo? Então, vamos lá, temos uma relação, fizemos o tombamento, temos uma relação de itens lá. Tantas cadeiras, tantas mesas, item a item controlado. E dentre esses itens, nós temos uma informação que diz o estado de conservação. Obrigatório hoje. O estado de conservação. O que estamos falando tomada de decisões? Dentre eles está dizendo, quando eu vou fazer todo o meu planejamento plurianual, ou todo o minha LDO e a Lua para o ano seguinte, eu vou ter isso em minhas mãos, o gestor vai dizer, quais são as prioridades de compra? É construir mais uma unidade ou fazer a manutenção disso que já está acusando que está vencendo? E é isso que o Brasil está tentando colocar, dizer, olha, antes de querer construir, adquirir, primeiro vamos ver o que está vencendo. Primeiro vamos ver aquilo que precisa da manutenção. Isso é tomada de decisão.
Porque significa que eu sei o que vai vencer. Eu sei o que vai deixar de ser útil, tá certo? Para o ente público. E eu vou ter que repor. O computador que vocês usam, a mesa que tem, o carro que vai vencer, e eu vou ter que repor. Isso é tomada de decisão. E não é mais no escuro. E eu vou ter esse relatório. Eu tenho que receber esse relatório para fazer o LDO dizer, estão os bens aqui que vencem no ano que vem. Os bens que vão ser inservíveis, provavelmente. E eu vou ter que dar um jeito, ou repor, ou então reduzir as ações, ou alguma coisa, mas eu tenho que tomar decisão disso. No lugar de trocar o carro, e aqui seria um viés político, do fulano de tal, do secretário, do prefeito, ou do presidente da Câmara, no lugar de trocar disso, eu infelizmente tenho que comprar o computador. Eu tenho que trocar a impressora. Eu tenho que comprar a máquina, o equipamento no hospital, no ambulatório. Antes de mais nada. Aí, havendo recurso, eu posso pensar no carro. Senão, não posso pensar no carro. Isso é tomar decisão. Isso significa planejamento. E seremos cobrados por isso. Tá? Por isso que nós estamos modificando o entendimento do patrimônio. Tá, ok? Dentro do setor público não é nada diferente. Tão importante quanto a contabilidade e com legislação muito específica. A contabilidade do setor público permite mostrar à comunidade e aos órgãos de fiscalização. Órgãos de fiscalização a gente está convivendo dia a dia. Mas hoje, esse aqui está presente no nosso dia a dia. Sim ou não? Hoje o munícipe está muito presente, olhando o controle, por mais que desconheça os números públicos, tenha dificuldade de entender, e é natural isso ainda, tá ok? Mas eles estão cobrando, principalmente dos vereadores, tá ok? Os recursos captados e a aplicação dos mesmos em prol da própria comunidade. Todos os bens estão colocados à disposição da sociedade, da comunidade. Mesmo os que são usados pelos servidores, sejam eles efetivos, sejam eles comissionados, eles são colocados à disposição da comunidade. Eu trabalho para servir a comunidade. Eu trabalho para dar um resultado à comunidade. Com economicidade, sustentabilidade, impessoalidade, etc, 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 etc. Tá ok? Aí eles trouxeram um manual de contabilidade aplicada exclusivamente em nós, tá certo? E ele diz a composição patrimonial. Mas ele diz composição patrimonial sob o aspecto contábil. A composição analítica é uma área, é um setor, é alguém que faz que não tem a ver com a contabilidade. Volto a frisar disso. A contabilidade não pode auditar a mesma situação. Como o controle não pode estar fazendo isso. Tá? Então vamos só entender essa condição. Composição patrimonial. Devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento. Mensuração, evidenciação, clareza dos ativos e passivos e suas variações novamente patrimoniais. É lógico que ele fala variações patrimoniais de todo e qualquer. As receitas, os direitos, tributos a receber, por exemplo, tá certo? Dívida que tem, variação cambial, por exemplo, juros corrido a incorrer, tá certo? Mas também ele fala das variações patrimoniais dos bens permanentes, por exemplo. Algo chamado o valor da reavaliação, para mais ou para menos. Ele fala também da depreciação, e é uma variação patrimonial, que é uma perda que nós temos natural pelo desgaste, de modo geral, assim, pelo uso, pela obsolescência, mas eu tenho que reconhecer isso. E é isso que nós estamos tentando mensurar via contabilidade, colocar tudo isso em números. A contabilidade não apresenta o estado de conservação do bem. Ela apresenta e converte isso em um número. Que são essas tabelas que deverão ser construídas inicialmente. Tá ok? E que isso aconteça, tá? Ele pediu que houvesse uma padronização dos registros. Bem-vindo à contabilidade nacional. Bem-vindo à contabilidade internacional. Bem-vindo à padronização. A primeira padronização que o Brasil fez foi do sistema financeiro nacional. Lá atrás, décadas atrás, tá certo? Na década de 90 foi feita a padronização. E agora fizemos também do ente público. Perfeito? E nós estamos... Ou seja, as mesmas rúbricas que eu tenho, o outro município tem, o Estado tem, que por sua vez os demais têm e a União vai ter. E eu consigo casar as demonstrações ao fazer um balanço nacional. Essa é a grande essência, tá certo? E as rúbricas se assemelham em parte com uma contabilidade internacional.